bem? Letícia, sou médica legista, sou ginecologista e estou vereadora pelo Partido Verde aqui em Curitiba, desde 2017, portanto, já no meu segundo mandato. E hoje eu quero tratar da importância da participação para a gestão da cidade e para a democracia. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando fala em participação popular é o voto, não é verdade? E é pelo voto que todas as pessoas escolhem os seus representantes, seja no legislativo ou no executivo. O voto é uma ferramenta de acesso à democracia, talvez a mais importante que existe. Mas nós precisamos lembrar que nem sempre foi assim. Somente em 1932 as mulheres brasileiras tiveram o direito a votar e serem votadas. Para além disso, quando falamos em uma política participativa, é importante ouvir a população. As pessoas que moram na cidade sabem mais do que ninguém o que a cidade precisa. Então eu peço que tragam demandas, cobrem transparência e resultados de todos os legisladores. Aqui na Câmara de Curitiba, por exemplo, tem um caso muito bacana que eu gosto de contar e que aconteceu dentro da Comissão de Meio Ambiente enquanto eu a presidia. Em abril deste ano, a gente recebeu uma sugestão que veio por meio do Banco de Ideias Legislativas, que é um espaço pelo qual toda a população pode encaminhar ideias de projetos, temas que podem ser debatidos em audiências públicas aqui na Câmara. O autor desse projeto era o Erasmo de Oliveira, um morador aqui da nossa cidade, e que sugeriu que a atividade de protetor de animais fosse regulamentada aqui na cidade de Curitiba por meio de um projeto de lei. Agora nós já estamos trabalhando para que essa proposta saia do papel. Outras formas das pessoas engajarem nas atividades legislativas é assistindo às sessões plenárias e participando também das tribunas livres e das audiências públicas. Você também pode acompanhar os parlamentares enviando sugestões, críticas de como nós podemos sim melhorar. E é possível participar da elaboração das políticas públicas e fiscalizar a execução delas. Portanto, cobre transparência sobre as ações do Estado, sobre a prestação de contas permanentemente e ainda a responsabilização pelas decisões que são tomadas nos parlamentos. A ideia é que as políticas públicas sejam construídas de forma conjunta a partir de uma perspectiva e de necessidades as mais diversas. Agora, tudo isso seria o ideal, não é? Mas sabemos que a gente enfrenta muitos desafios, principalmente no Brasil, quando falamos em manter e aumentar a participação popular, não apenas nos anos eleitorais. Uma das maiores dificuldades, na minha opinião, é a crescente desconfiança da população na política, nas instituições, no processo eleitoral e na própria democracia, que está muito influenciada pela desinformação. Nós precisamos, de fato, reverter esse cenário e trazer cada vez mais a sociedade para dentro da política. Além de fortalecer a democracia, as cidadãs e os cidadãos conseguem atuar efetivamente na construção de uma cidade, de um Estado e de um país melhor. Vamos ver as mudanças realmente acontecendo a partir disso. E quem ganha com isso somos todos nós. Então, essa é a nossa convidada Maria Letícia, não sei se todos conhecem ela. E diante desse vídeo, né, da Maria Letícia, eu queria lançar a pergunta inicial e reforçar. Eu falei de 3 a 5 minutos, mas é 3 minutos de cada. Então, caso vocês queiram falar novamente depois da primeira fala de vocês, vocês levantam a mão e eu dou a palavra para vocês, tá bom? Até para a gente conseguir que todo mundo fale. Então, eu queria perguntar para vocês, né? é, o que que levou vocês a serem engajadas nas causas que vocês são engajadas? Se quiserem contar um pouquinho também sobre o que que vocês fazem, né? Quais causas, se vocês pertencem a alguma ONG, a algum movimento. Então, eu queria perguntar para vocês, assim, o que que levou a serem pessoas engajadas nessas causas? Vocês podem levantar a mão para a gente ir de um em um aqui. Pode falar, Lu.
Bom, eu sou Luana, eu sou advogada. Eu coloquei ali na tela maior, daí fico olhando para o lado. Eu sou Luana, eu sou advogada, eu sou mestranda em bioética também, colega da Ana e da Daiane. E eu tenho como principal bandeira de luta, né, de atuação o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E atuo especialmente, né, trabalhando a partir dessa política com estratégias, diálogos, né, com as comunidades e também em outros espaços, inclusive dentro do poder público, mas também atuo em outras áreas como mulher e juventude, né? Fui conselheira estadual da juventude, estou hoje conselheira estadual da juventude e já fui em uma outra oportunidade também. E, e eu acho que a principal motivação para eu, para eu atuar e para eu trabalhar nessa, né, no enfrentamento a isso é a vontade de mudar mesmo, né, essa realidade. Tem uma frase da Anne Frank que me baseia muito, que é para que esperarmos um único momento para fazermos o bem, né? E eu acabo basilando as minhas atos nisso. Acho que a gente não precisa esperar para começar a fazer algo e tentar mudar o mundo mesmo. Bem utópico, né? Mas é isso. Obrigada, Luana. E em relação às outras, né? A Luana falou um pouquinho do que motivou ela a começar. O que motivou vocês a começarem nas causas em que vocês estão ativas? Linda, pode falar. Depois a Ana também levantou a mão. Tá. Boa noite a todas. Sou a Linda Franco, moro aqui na Fazenda Rio Grande e desde 2009 que eu atuo em prol do próximo, principalmente com doença rara. Estão me ouvindo bem? Tá, então assim, Gabriel, meu filho do meio, desenvolveu essa doença rara. É a doença desse filme, O Óleo de Lorenzo. O nome da doença é adrenoleucodistrofia. Em 2009 não tinha informação no Brasil, não existia rede de apoio. Então, junto ali com o sofrimento do diagnóstico, Gabriel tinha 6 anos. Então, diante de todo o sofrimento, eu acabei abraçando a causa no Brasil. Hoje é um trabalho internacional, voltado para as famílias que têm, né, os meninos com adrenoleucodistrofia. A mãe é quem passa o gene para o filho. Então, dependendo da forma que a mãe ouve essa notícia, o médico, né, muitas vezes faz questão de falar: ah, mãe, você passou o gene. Então, dependendo da forma que a mãe recebe essa informação, a maioria já fica doente junto com o filho, né? Então, hoje eu faço esse trabalho para ter o diagnóstico precoce no Brasil e faço o acolhimento das mães, tá? Então, é uma doença rara, porém, no Brasil eu tenho, né, mais de 100 famílias ali no grupo e tal. Aí, o que aconteceu? O trabalho ampliou, sempre muito transparente, e foram chegando outras doenças raras e outros diagnósticos, e o trabalho foi crescendo, crescendo, e a gente também daí eu fui ter um olhar para as mães atípicas, né? Porque a sociedade nos exclui. Então, hoje, domingo, agora, a gente fez um café memorável lá em Pinhais. Então, a gente leva cuidado para a mãe atípica, para aumentar a autoestima dela, para mostrar que ela não está sozinha, né? Então, além da adrenoleucodistrofia, faço esse trabalho com as mães atípicas e também abracei a causa social. Por quê? Eu fiquei 3 anos no Hospital Pequeno Príncipe com Gabriel e depois 5 anos de UTI domiciliar. Então, não tem como eu não olhar para o lado e não ajudar. Então, a gente faz campanhas e ajuda as famílias carentes com filhos especiais, com fralda, cesta básica, cadeira de rodas, cama hospitalar e outras demandas. E leite especial também, que inclusive aqui na fazenda as mães não estão recebendo o leite. Eu fui hoje na rede social e postei.
A Denise está aqui, acompanha, também faz parte do grupo, a Melissa. Então, é uma rede gigantesca, o poder público não dá conta e não adianta a gente só reclamar, a gente tem que agir, né? Gabriel faleceu, descansou, tem 7 anos, e a minha família achou, né, que eu iria conseguir fazer outras coisas, né? A minha mãe agora, eu tenho o Diego, tenho a Sofia, e Diego principalmente falava, agora mãe, você vai viver tua vida, né? Só que não, é um legado, é uma missão, é o que eu amo fazer e eu continuo aí fazendo. Eu fico até arrepiada aqui. É amor à causa, eu continuo fazendo em prol do próximo. Que lindo. Obrigada, linda. Que linda a tua motivação, né? Tudo que isso ocasionou para que você, como falou, olhe para o lado, né? Diante de toda a tua experiência, você conseguiu tirar muitas coisas e ressignificar tudo isso, né? Fiquei bem feliz, obrigada por ter topado hoje em participar. E queria também dar a palavra para Ana, que também estava com a mão levantada. Eu acho que ela acabou caindo. Apareceu aqui no chat que ela saiu. Ah, tá. A Ana Carolina, né? Tá bom. Denise abriu a câmera. Em relação ao que motiva vocês, gente, né? A Linda falou um pouquinho, a Luana A também falou. Denise está no mudo. Oi. Agora foi. Ah, tá. Quando eu puder também contribuir, farei Pode minha falar. contribuição. Pode É, falar. Primeiro, fico bem feliz, né, por poder participar. A Linda aí, grande, né, parceira aí. Eu sou a Denise, sou professora aqui no município da Fazenda Rio Grande. Estão conseguindo me ouvir bem? Tenho um casal de filhos, né, o João Vitor e a Anne Caroline. João Vitor, aos 13 anos, foi diagnosticado com esquizofrenia. É, a verdade, o caso dele é um caso raro, esquizofrenia infantil, começou aos 7 anos. Eu sempre falo que, para quem assistiu aquela novela O Caminho das Índias, que tinha o Tarso, então a gente convivia com o Tarso dentro de casa. Aos 13 anos, ele precisou de um internamento numa clínica psiquiátrica, né? Necessitou de contenção, foram longos 118 dias ele internado. E aí, como a gente sempre conversa com a Linda, a gente passa por um luto, porque você idealiza um filho e aí você recebe outro filho. E eu tinha duas opções, né? Ou eu me lamentava, ou eu lutava, né? Contra esse transtorno tão estigmatizado, né? Se você for no Google, a esquizofrenia é um transtorno mental grave e horrível, né? E para medicina, o meu filho, se terminasse o ensino médio, era lucro, era para a gente procurar um curso de artesanato para ele fazer. E hoje, meu filho tá terminando a faculdade de educação física, ele é atleta de karatê, inclusive a gente tem uma academia para ele em casa, e ele trabalha no esporte, né? Ele encontrou no esporte a superação dele. E hoje também a gente tem uma rede de apoio aqui no município, porque quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu fui procurar um grupo de apoio e eu não encontrei. Então, nós criamos a Associação AFAP, Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Esquizofrenia, que busca acolher o familiar, porque quando você recebe um diagnóstico, a família adoece muito mais. Então, a família é o que mais precisa de apoio, né? Hoje, meu filho já está há 5 anos estabilizado, né? Faz uso ainda da medicação, faz as consultas com psiquiatra, quando precisa, ele mesmo pede para conversar com o psicólogo,
Então, hoje, a gente tenta levar a esperança para outras pessoas, né? Aqui, junto com a Linda, a gente, né, sempre está em parceria, fazendo alguns eventos para acolher as mães, né? As mães que, às vezes, acabam sendo mãe solo, né, quando recebe o diagnóstico, né? Eu tenho meu esposo que sempre esteve do meu lado e quando eu falei da associação, ele, né, sempre parceiro, mas nem todas ali têm a mesma chance, né? Hoje mesmo, agora meu filho saiu, foi para academia, então ele leva uma vida ativa. Eu falo que brinco com ele que aqui em casa quem tem mais qualidade de saúde mental é ele. Acho que consegui passar um pouquinho, né, da nossa experiência aqui. Sim, obrigada, Denise. Várias histórias que inspiram. Em relação à motivação, pessoal, alguém quer falar sobre o que motivou vocês a estarem? A Ana está levantando o dedo, pode falar, Ana. Olá, boa noite a todas. Meu nome é Ana, sou bióloga de formação, fui professora durante acho que uns 25 anos, trabalhei um pouco com pesquisa, orientação, essas coisas todas. Aí veio a pandemia e uma série de eventos que culminaram na minha aposentadoria, né? Meio que compulsória. Então, eu comecei a buscar alguma forma de preencher meu tempo e gastar um pouco da minha energia. Primeiramente, eu tentei me engajar em algum projeto ambiental, porque eu acredito em educação ambiental para crianças, mas descobri que é muito difícil você fazer algum projeto de educação ambiental em escolas públicas, infantis, existe toda uma burocracia. É, eu acho que se perde, né, uma força de trabalho e de voluntariado muito grande na área pública, que não sabe aproveitar. Pessoas como eu, existem dezenas por aí querendo contribuir de alguma forma e tem uma dificuldade extremamente grande. Então, resolvi me reinventar. Comprei uma máquina de costura e resolvi criar alguns desafios pessoais. Para quem nunca pegou numa agulha, eu resolvi aprender a costurar. E nessa, eu comecei a fazer coisas para crianças e achei um lugar para doar essas pequenas peças. E aí eu conheci o Instituto Bebê Solidário, uma instituição sem fins lucrativos, pequena, mas que é de uma dedicação extremamente grande e confecciona numa oficina de costura e faz a doação mensal de 20 enxovais para mulheres carentes da Curitiba e região metropolitana. E ali eu fui muito, no dia que eu fui levar minhas pequenas contribuições, fui muito bem acolhida. Eu acho que o engajamento passa por isso, né? Por você ser acolhido na instituição. Eu acho que para quem comanda instituições, isso acho que é uma dica extremamente importante, o quanto você é acolhido e o quanto o seu saber, independente de qual ele seja, se torna importante. Então, meu conhecimento ali, por exemplo, de divulgação, coordenação, administração mesmo, né, a parte administrativa, era uma coisa que elas aceitaram e me acolheram e gostaram muito das minhas contribuições. Então, passei a me engajar e hoje tenho um engajamento bastante ativo, né? Eu faço parte lá do grupo que faz todas as funções, então até costurar eu costuro, mas eu também faço a parte de divulgação, controle de contribuições, estoque, essas coisas todas que são necessárias e que muitas vezes as pessoas com não têm tanta habilidade, né, de trabalhar com
com planilhas assim. Então, e do ponto de vista pessoal, sou muito engajada, mas aí sem estar ligada a uma instituição, a causas ambientais. Então, eu aqui, por exemplo, no prédio que eu moro, eu tenho uma campanha de separação de tampinha, que nós doamos para Quatro Patas. Então, eu fiz uma série de campanhas de separação de óleo. Agora, na nossa lixeira, tem recipiente para coletar tampinha, tem recipiente para coletar óleo, mas aí são iniciativas pessoais não ligadas a uma instituição propriamente dita. O que é ligado à instituição é o projeto Bebê, o Instituto Bebê Solidário. Obrigada, Ana. A Fabiana também está com a mão levantada. Pode falar, Fabiana. Vocês me ouvem bem? Aham. Eu conheço, assim, a Linda, né? Já estive num evento lá na Fazenda Rio Grande, ano passado. A gente já se falou pela internet, já por e-mail, essas coisas, mas ela provavelmente não deve se lembrar de tantas mulheres e mães, né? Eu também trabalho com mães atípicas, né? Só que o meu trabalho é mais online. Daí, esses dias você respondeu meu e-mail, tô fazendo a pesquisa do doutorado, né? Olha lá, agora ela lembrou. Então, assim, eu comecei a trabalhar ter essa motivação para trabalhar com mães atípicas no final de 2019. Eu tenho um sobrinho, né, com síndrome de West, e por conta de uma questão familiar, eu comecei a pensar assim, poxa, quem que está olhando para as mães, para as cuidadoras, né? Então foi onde eu comecei a ter esse olhar mais direcionado para as cuidadoras. E daí o meu tema do mestrado foi a relação espiritualidade e saúde para as cuidadoras, né? Então, avaliar a qualidade de vida, a sobrecarga. E durante o mestrado, meu mestrado foi na pandemia, né, 2020, e numa das entrevistas que eu fiz, a participante, ela trouxe uma fala para além, né, do meu tema ali. Ela me disse: eu não quero que as pessoas olhem para mim com dó, com piedade, eu não quero que as pessoas olhem para mim e pensem que eu sou uma coitadinha. Eu gostaria que as pessoas dessem um passo a mais, porque de pena e dó a sociedade está cheia. Eu não quero que as pessoas fiquem me dizendo que eu sou uma mãe guerreira. Não é isso que eu quero. Eu quero que uma pessoa chegue na minha casa e pergunta: você quer que eu varra um chão? Você quer que eu lave uma louça? Você quer que eu fique com o seu filho enquanto você leva a sua filha na terapia? E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu vim aqui, pesquisei, evidenciei esses dados e eu faço o que com isso? Eu simplesmente vou virar as costas e vou ver o sofrimento dessas mães e não vou fazer nada? E foi onde eu conversei com a minha orientadora, né, a professora Mary Ruth, aqui da PUC, né? Eu falo aqui da PUC, né, porque eu sou do programa em teologia, né, do PPGT. E ela falou assim, Fábio, se você está com isso te incomodando, pensa o que você pode fazer. Então, naquele mesmo ano de 2020, nós montamos um grupo de psicólogas voluntárias que fazia esse acolhimento gratuito para essas mães, né? Que formou-se uma rede de mães ali num grupo de WhatsApp, no Facebook. Então, as psicólogas faziam esse acolhimento voluntário e eu, enquanto formada em teologia, eu acabei fazendo uma especialização em logoterapia e eu fui me qualificando e me colocando como voluntária para fazer a escuta e o acolhimento espiritual dessas mulheres. Então, nós montamos um grupo de apoio online, né? E a gente atendia algumas mulheres, né? Fizemos algumas rodadas desse grupo de apoio com mulheres diferentes, né? E acabou que as voluntárias em psicologia ficaram por 2 anos atendendo, e aí a gente acabou encerrando o atendimento delas, mas eu continuei com o grupo de apoio ali online, né?
E agora, recente, eu encerrei essa modalidade pensando em como fazer de uma outra maneira, mas eu continuo acompanhando algumas mulheres, né, algumas mães atípicas, e faço ainda essa escuta e esse cuidado voluntário com algumas outras pessoas. Obrigada, Fábio, por compartilhar com a gente. Pessoal, em relação a essa primeira pergunta, né? O que motiva vocês a se engajarem? Como que foi um pouco desse início? No que vocês estão aí engajadas, os projetos? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu cheguei atrasada, mas eu posso falar um pouquinho também. Por favor. Então, eu trabalho na PUC, né? E assim, sou engajada em várias coisas diferentes pela própria natureza do meu trabalho, né? Eu trabalho com projetos de educação para a solidariedade na universidade, e mas eu sou formada em administração, e no começo lá da minha carreira eu trabalhei muito na área financeira, administrativa e controladoria, né, coisas assim. Só que eu sentia assim que a minha entrega para a sociedade tinha que ser de outra forma, assim. E aí eu mudei totalmente minha carreira, fui trabalhar em um abrigo para crianças e adolescentes. E aí depois, né, vim trabalhar na PUC. É, eu me engajo muito com temas especialmente ligados ao feminismo, assim, é, e que tenham relação com economia, né? Porque está dentro da minha área do conhecimento também na administração. Então, no mestrado também eu pesquisei isso, eu pesquisei como que trabalhar com em empreendimentos de economia solidária podem ampliar, né, a autonomia das mulheres, usando uma, é, uma referência que é da CEPAL, né, que é do órgão da ONU para América Latina e Caribe, onde eles falam assim que a autonomia das mulheres está ligada a três principais tipos de autonomia, né? Uma é de saúde, né, de acesso à saúde e, e a direitos ligados, por exemplo, a não violência doméstica, né, essas coisas. E, e acesso, quando isso acontece, acesso a canais de denúncia, né, e tudo mais. Outro tipo de autonomia é relacionado à parte econômico-financeira mesmo, então, que as mulheres tenham autonomia financeira para tomar suas decisões, né? E sair de ambientes onde elas não, enfim, estão sofrendo violência e tudo mais. E outra autonomia que eles falam é de tomada de decisão, que é a presença de mulheres da gente, né, em lugares de tomada de decisão, por exemplo, espaços públicos de debate, na própria universidade, né, em cargos de gestão ou em empresas em cargos de gestão. Então, que a gente, ou, por exemplo, mulheres que têm alguma vivência em igreja, né, que participem desses espaços deliberativos, assim, de tomada de decisão. Então, a partir dessas três autonomias, assim, porque elas se complementam, né, na autonomia feminina, fiz essa pesquisa no meu mestrado. E aí, a- dentro, né, de um ambiente de economia solidária. E aí eu venho trabalhando, assim, sobre isso, né, muito na área de empreendedorismo. Eu trabalho junto com empreendedores ali da Vila Torres, que é, né, a comunidade vizinha ali da PUC. Então, aí lá não só com mulheres, mas a gente tem projetos exclusivos para as mulheres, mas sempre nessa perspectiva assim de ampliação da autonomia para que a gente não precise se submeter, né? Não tenha essa dependência de nenhuma forma para precisar submeter a, a situações de violência. Outro campo também que eu acabei me engajando muito por conta do trabalho
um dos projetos que eu sou responsável é um que trabalha com migrantes e refugiados. E aí comecei a fazer parte do CERMA, que é o Conselho Estadual, né, para migrantes e refugiados. Amanhã, inclusive, fui convidada para ir numa audiência pública na LEP também, que tem essa temática de imigrantes e refugiados. Então, tenho me envolvido bastante nisso, assim, e eu sinto que é uma coisa que eu sempre tive, desde sempre, assim, de querer não conseguir ver injustiça, assim, sabe? E aí trabalhar em algum ambiente onde eu acho que eu posso contribuir, assim, para diminuir aquilo de alguma forma. Então, aí acaba que, claro, né, o primeiro campo disso é o que mais me afeta, que é a questão do machismo, o patriarcado, né? Mas aí, a partir disso, eu fiz escolhas profissionais que me trouxeram para me engajar em outros campos, como, por exemplo, agora dos migrantes e refugiados, né? Então, mais ou menos isso, né? Parte das minhas escolhas aí, do que eu faço. Obrigada, Ju. São vários engajamentos, né? Que bacana ouvir tua trajetória. Pessoal, acho que cada um conseguiu falar um pouquinho, né, do que está A engajado, Melissa, que a Melissa motiva. tá aí? Não, Melissa, não? Ela não tinha entrado, está. será que ela saiu? Eu acho que sim. Eu acho que ela saiu. Tá. Mas em relação a essa primeira parte, né, do engajamento, então acho que todas conseguiram falar. E agora eu queria lançar uma outra pergunta para vocês, né? Se durante todo esse trajeto, né, do engajamento, do esforço de vocês, que vocês têm dedicado às causas, se vocês encontraram, né, desafios, quais são os principais desafios encontrados, se já pensaram em desistir em algum momento. Pode falar, linda. A Denise está aí de testemunha, né, Denise? O que aconteceu hoje, né? Eu estou nessa trajetória há 15 anos, então eu já vivi muita coisa, eu já aprendi muita coisa. Só que, assim, hoje aconteceu um fato, sabe? A gente tem famílias que não participam de nada, de nenhum café, de nenhuma reunião. Então, o que que a gente tem feito, né? Olha, vamos ajudar primeiro as famílias que são mais participativas, né? Então, a gente fez o café em Pinhais no domingo. Eu consegui uma van para levar as mães de Fazenda Rio Grande para Pinhais. 3 mães foram. Ok. Então, as mães que foram ganharam cesta básica, ganharam os brindes. Gente, elas foram massageadas, ganharam escova no cabelo, manicure, sobrancelha. Foi um evento fantástico, né? E, por incrível que pareça, então veio uma pessoa lá no grupo criticando, né? E então, porque só quem ajuda, só quem participa que recebe as doações. Enfim, foi assim, bem desmotivador. Hoje à tarde eu fiquei muito desanimada, fico até emocionada, porque vai desanimando, sabe? Então, durante todo esse percorrer, várias vezes aconteceu, sabe? Mas eu engulo, ergo a cabeça e sigo em frente, sabe? Porque a gente tem que pensar nas crianças, né? Denise viu, depois eu já postei sobre o leite das crianças. Então, eu penso nas crianças e sigo em frente, mas várias vezes é, é, o, é o ser humano, sabe? Isso que eu aprendi, né? E outra coisa que eu coloco no meu coração é que se nem Jesus agradou todo mundo, eu, Linda Franco, não vou agradar, né? Então, a gente segue aí fazendo esse trabalho, mas sim, diversas vezes dá vontade de viver a minha vida. Obrigada, linda, por compartilhar a experiência. Acho que é o que a gente vem procurando, assim, né? O que que falta para esse engajamento, né, das pessoas, porque são tão poucas que se engajam, né? Apesar de terem motivações, de terem recursos. Passo a palavra para a Juliana e depois para a Ana. Eu acho que eu sinto um pouco também do que a Linda falou, né? Às vezes, essa falta de reconhecimento, assim, e de parece que a gente faz para ter um resultado, às vezes, muito
pequeno, assim, né? Claro que todo resultado é válido, né? Mas diante do esforço, né, da entrega, assim, né, da própria vida, assim, para as coisas, às vezes desanima um pouco, né? Você faz um mega evento, né, consegue um monte de coisa, vão 3 pessoas. Que bom que foram 3, mas poderia ter ido mais, né? Então, também passo por essas coisas, assim, isso realmente a gente tem que se apegar, assim, né, aos resultados que existem, assim, para conseguir ir retroalimentando, assim, essa vontade de continuar, né, fazendo algumas coisas. Eu acho que outro desafio também, por exemplo, eu gosto muito de incidência política, então, de discutir, né, em fóruns, por exemplo, amanhã, né, que eu vou nessa audiência pública, mas também em conferências estaduais e tal. Só que tudo isso é organizado de forma que trabalhadores não podem participar. Então, o que faz parte do meu trabalho, assim, que tem a ver com economia solidária ou com migrantes e refugiados, beleza, eu posso ir porque faz parte do meu trabalho. Mas outras coisas que me interessam, assim, não dá para participar porque, enfim, não é feito para trabalhadoras, né? Participar, porque é sempre em horário que a gente está envolvido no trabalho, né? E então, acho que essa é uma outra dificuldade, assim, também. Parece que as coisas são organizadas realmente para ficar sempre do mesmo jeito, porque são sempre as mesmas pessoas que podem participar, né? Então, acho que essa é uma das dificuldades, assim, que me deixam bem frustradas. Obrigada, Juliana. A Ana estava também com a mão levantada. Ana May. Ana? Eu Isso. estão escutando? Tá ligado. Não, até coloquei ali no chat, né? Porque existe, eu acho que o que a gente chama de desafio pessoal e o desafio mais da manutenção do projeto como um todo, né? Então, eu acho que ali como a Linda fala, existe o momento do desafio pessoal e existe o momento do desafio da manutenção do próprio projeto. Vamos colocar assim, cada um de nós participando de um projeto, né? Um instituto, uma ONG, mas eu estou chamando tudo de projeto. Então, em termos de desafio pessoal, é você se manter fiel àquela causa que você se propôs a participar, né? Então, essa fidelidade à causa, ela muitas vezes é testada dia a dia, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, acho que esse é um desafio pessoal de você se manter fiel àquilo que você se propôs, como tudo na vida, né? Não é só a uma causa. E em relação aos projetos, eu creio que nós temos dois grandes desafios em relação a projetos de qualquer natureza, né? Primeiro é o financeiro. Você tem um desafio financeiro, porque por menor que seja teu custo, e não existe nada sem custo, né? Você tem que mobilizar pessoas, instituições, para manter aquele trabalho mensalmente. Então, eu vejo o trabalho, por exemplo, lá no Bebê Solidário, para mensalmente se produzir 600 peças e se entregar 20 enxovais para gestantes. Então, esse é um desafio financeiro. O segundo desafio ligado ao projeto é também o que a Linda falou. Muitas vezes você faz, mas aquilo não é reconhecido ou é reconhecido com muito, muito, muito pouco. Eu vou contar rapidinho. Eu fui fazer uma campanha. O que eu tenho tentado fazer é mobilizar pequenas comunidades, a comunidade do meu prédio, a comunidade da escola da minha neta, a comunidade da faculdade que eu trabalhei tanto tempo, mobilizar para conseguir algumas doações, vamos pôr assim. E conversando com os alunos, né, pessoas jovens, 20 e poucos anos, da área da saúde, um menino falou assim para mim, um aluno,
desculpe falar menino, é porque para mim é um menino, ele me fez a seguinte pergunta: você acha que você resolve problema social distribuindo 20 enxovais por mês? E eu respondi a ele que não, efetivamente, eu não estou ajudando a eliminar o problema social. Como quando eu dou um prato de comida para uma pessoa, eu não estou matando a fome do mundo, mas eu estou matando a fome daquela pessoa. Né? Então, eu estou contando essa história para vocês, compartilhando com vocês, porque esse é um desafio que a gente enfrenta. Eu não sei se é a palavra certa, mas é as pessoas darem credibilidade ao que você está fazendo. E entender que se cada um fizer um pouco, a gente, em conjunto, vai fazer muito. Então, a sociedade como um todo, eu acho que no momento, ela espera grandes soluções. Soluções que caiam do céu, quando não vai cair. Né? E é a Linda trabalhando, é a Juliana, é a Marta, é a Luana, é a Ana, fazendo cada um pouquinho, que talvez a gente consiga uma sociedade um pouco menos injusta. Então, eu acho que esses são os dois grandes desafios que eu tenho observado na minha pouca experiência, nada comparado ao de vocês aí, com tanta experiência mas é uma visão de quem está chegando nesse tipo de trabalho e que também eu acho que é relevante. Obrigada, Ana. A Posso Luana falar um pouquinho? pode, aham. É, sei bem o que a Linda está relatando. É, assim, eu também aqui, a gente trabalha, né, com o público da saúde mental. Então, há um tempo atrás também, a gente acaba oferecendo um trabalho aqui para o município que a gente sabe que era de responsabilidade do município, né? A gente acaba, né, acolhendo e, igual na FAP, né, na nossa associação, a gente acaba recebendo pacientes encaminhados pelo próprio CAPS, né? As unidades de saúde encaminham para mim, encaminham para a Linda, e aí há uns 3, 4 meses atrás, a gente precisava de um espaço, e a gente não recebe verba, não recebe, a gente vive de rifa, né, Linda, aqui, fazendo pastelada, fazendo eventos, e a gente precisava alocar um espaço. E aí eu também sou professora, há 27 anos, trabalho na educação especial. Aí aquele dia, assim, cheguei até para a Linda e falei, Linda, para mim, chega, chega. Para mim, vou, né, desistir. E aí, né, esse dia que eu pensei em desistir, cheguei em casa, 5h15, cansada, recebi uma mensagem de uma mãe. Me passaram teu contato e eu vejo assim que você é a resposta de Deus, né? Meu filho tem esquizofrenia, meu filho está em crise, e aí quando eu recebi teu contato, me contaram a tua história, então eu senti uma esperança. Aí eu cheguei em casa, fiquei em casa com aquela mãe, acho que uns 20, 30 minutos, os meus filhos fazendo sinal que queriam conversar comigo, e eu acolhi aquela mãe. Então, né, após terminar a conversa com ela, eu até falei para Deus, né, porque como a professora Fabiana falou, a espiritualidade ali também faz parte, né, dessa superação da gente, dessa, né, de continuar. E aí até ainda brinquei e falei, já entendi a resposta, Deus, vamos continuar. Aí hoje a gente, né, conseguiu um espaço melhor, ficamos provisório no espaço, agora estamos num espaço melhor. Esses dias precisamos fazer uma rifa ali, em questão de, acho que 2 dias conseguimos fazer a rifa, levantamos o dinheiro para o aluguel e, né, a gente sabe que agora eu não tenho mais o direito de desistir, né? Hoje na associação a gente fazemos a base de 200 atendimentos, 250 mensal, com psicólogo, neuropsicopedagogo. Então, né, não temos mais esse direito, viu, dona Linda, de desistir, porque atrás de nós tem várias outras mães, várias famílias que, né, que precisam. Hoje não sou só eu, a Denise, não é só a Linda, são outras, né, são as 250 famílias que precisam de nós. Mas não é fácil,
né? Não é fácil, porque às vezes as pessoas é mais fácil só reclamar, mas, né, estamos aí. Você tem esse propósito, porque eu digo que é um propósito de vida, então precisamos cumprir. Não que né, a mãe atípica, como a Fábio falou, guerreira, é uma missão, não, é um propósito de vida. Obrigada, Denise. Passar a palavra agora para a Luana. Talvez é um pouco mais no mesmo, né, Ana? Mas eu vi a Linda falando sobre. Deixa eu mudar a tela de novo. Sobre a questão da participação e tudo. Eu também sinto muito isso, acho que é uma das grandes dificuldades, o comprometimento das pessoas. E no caso da Linda, né, que nem ela relatou, é obviamente que é a participação dos próprios envolvidos, né, mas a dificuldade que eu sinto muito é o engajamento dos próprios voluntários, das próprias pessoas que em algum momento se colocam à disposição, e eu entendo que não é uma maldade mesmo, sabe, não é um erro, nada disso, mas tá todo mundo muito corrido, tá todo mundo muito sobrecarregado, tá todo mundo com muitas dificuldades. O financeiro é muito difícil, atuar em causas sociais é complicado, demanda, né, de tudo isso. Então eu vejo que está todo mundo muito sobrecarregado, muito atordoado, e daí a gente acaba não tendo o braço para desenvolver. Eu comecei a desenvolver o projeto de uma ONG, eu estava com toda a minha diretoria pronta, montadinha, regulamento montado, estruturado, tudo bem certinho, inclusive com parcerias já eminentes para desenvolver projetos. E uma pessoa, e cada pessoa foi saindo, cada pessoa daquela diretoria foi saindo, assim, por demandas pessoais, emocionais, às vezes familiares, e, enfim, tantas outras. E isso, no momento que isso aconteceu, me frustrou, e até hoje me frustra muito, né? Porque a gente estava com tudo pronto, eu estou com tudo pronto, e daí do dia para a noite as coisas foram desandando. Então, eu acho que isso é o primeiro. Eu saio também de um espaço de militância e vou para um espaço político de atuação também. E esse espaço político de atuação também me frustra muito, apesar de eu acreditar muito na política e, por exemplo, na questão do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, eu acho que o caminho mais eficaz de qualquer mudança da realidade é a política. Mas a política frustra demais. Vai muito de encontro com o que a Juliana fala também, no sentido de é uma realidade posta, né? São procedimentos postos, são estruturas, uma cultura politicamente colocada, e a gente não consegue, e isso parece, sinto, e daí é o que me frustra, que a gente não consegue sair daquilo, e para a gente alcançar aquilo é muito difícil. Eu estava 10 anos numa construção política, e do dia para a noite, por questões políticas, eu sou cortada, excluída, inclusive, então parece que todo, só por também não entrar no jogo, por não querer assumir, ou, enfim, colocar a mão nas costas e ir cegamente, sabe, nos projetos e nos atos, na verdade, não são nem projetos, nos atos, e isso é frustrante. Então, imagina, eram 10 anos de caminhada, 10 anos construindo politicamente um cenário, para daí, a partir do momento em que eles percebem que eu não ia entrar no jogo, eu ser excluída. Então, todo aquele plano, tudo aquilo acaba sendo frustrado. E eu acho que são esses dois pontos, o engajamento político, o engajamento mesmo e a política como um todo. Obrigada, Luana. Ana Meyer, pode falar. Eu queria só fazer um comentário, se você me permitir. Eu acho que em algum momento, talvez a gente vá discutir a questão da cultura do voluntariado no Brasil, né? Essa é uma questão importante que eu vejo da seguinte forma: as pessoas acreditam que, como elas são voluntárias, uma parte, né? Como elas são voluntárias, elas podem trabalhar a hora que elas quiserem, no momento que elas quiserem, e se tiver uma festinha naquele dia, não vai dar, porque, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar um ponto antes, né? É a questão da cultura do voluntariado, que ser voluntário é uma coisa muito que exige comprometimento, né? Você estabelece os dias, as horas, a quantidade de horas, mas aquilo que você estabelece
como compromisso, ele tem que ser levado em conta. E o que às vezes a gente vê é que isso não ocorre. Tá? Pelo menos assim, naquilo que nem eu estou tentando reafirmar toda vez para vocês, aquilo que eu vejo na minha pouca experiência de 3 anos fazendo isso. Então, que muitas vezes a gente precisa trabalhar o que é e a cultura do voluntariado no Brasil. Obrigada, Ana. A Fabiana está com a mão levantada. Como a Luana falou, né, um pouquinho mais do mesmo, mas acho que é um sentimento partilhado, né, isso que as meninas colocaram. É, eu, eu só que acrescentaria duas coisas a partir da minha experiência pessoal. O reconhecimento, às vezes a gente, dentro da prática ali, do acompanhamento que eu fazia com as mães, às vezes essas próprias famílias, essas mulheres, né? Eu vou falar também mulheres, que é mais a realidade ali que eu vivencio. A sociedade, às vezes, o dia a dia, o cotidiano ali, pressiona tanto que elas têm uma dificuldade de olhar para si e reconhecer que pode ser algo mais do que elas estão vivendo, né? Então, quando eu penso nesse reconhecimento, às vezes eu foi muito difícil entender e não ainda é, né, difícil, até por isso que nesse momento eu estou nessa pausa para reestruturar o que eu estava fazendo, que eu me cobrei muito no sentido de fazer, de pensar assim, será que é eu que estou ofertando errado? Será que eu não estou sabendo fazer? E chegar um momento que pensei, poxa, mas aí é um pouco egoísmo da minha parte e pensar assim, eu estou doando o meu tempo e eu não estou conseguindo alcançar aonde eu estou errando, sabe? Mas outro sentimento que me pegou muito em várias situações, até olhar esse pensamento macro e ter um sentimento de impotência, sabe? Em vários momentos eu pensei, meu Deus, eu estou vendo uma situação, eu quero fazer mais, eu quero ajudar, mas eu estou me sentindo impotente que eu não consigo dar conta. Então eu precisei me reformular, parar e pensar assim, calma, eu não dou conta do mundo, mas esse microcosmo aqui que eu estou vivendo, o que que eu posso fazer aqui, nesse microcosmo que eu estou vivendo? Porque foi me dando um sentimento de impotência de ver aqui algumas coisas, até seja no cenário político, no contexto familiar, no contexto religioso, que é para onde eu puxo, dizer, gente, eu não estou dando conta, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Então eu me peguei num certo ativismo, sabe? Um certo ativismo exagerado de tentar dar conta do mundo. E eu precisei parar e dar um passo atrás e falar, peraí. Aonde eu estou indo, o que que eu estou fazendo? E tentar delimitar o que que eu posso fazer dentro das ferramentas que eu tenho, com as relações que eu posso estabelecer, com as parcerias que eu posso estabelecer. Então, já pensei muito em desistir, né? Então, reforço só o que as meninas trouxeram, mas trago um pouquinho desse sentimento pessoal. Obrigada, Fábio. E pensando agora numa pergunta final, antes de eu chamar a professora Marta para falar, apresentar o mapa para vocês, eu queria perguntar para vocês como vocês acham que a gente pode motivar os jovens a se engajarem mais em causas sociais, ambientais, independente das causas, assim. Como que a gente pode ajudar a juventude a se engajar mais? A Ana trouxe, né, o caso não sei se era um aluno, Ana, que te falou, né, jovem, que falou sobre se 20 enxovais seriam suficientes, né? Então, acho que puxando esse gancho, assim, do que a Ana falou, como que a gente poderia auxiliar a juventude nesse engajamento? Pode falar, Luana. Eu acho que oportunidade e quebrando um pouco a bolha, né? Normalmente a gente fica dentro das nossas bolhas e a gente não conhece as realidades paralelas, né, que existem e as demais
tantas demandas sociais, né? Às vezes a gente está tão focado naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente conhece. Eu sinto muito isso da juventude, né? Eu estou hoje no Conselho Estadual de Juventude e muitas vezes que a gente fala sobre o próprio Conselho Estadual de Juventude, eles olham para a gente e falam, nossa, mas isso existe. E daí eu acho que vem o segundo ponto, né? Que é a informação mesmo, é fazer com que a informação sobre essas realidades e as ferramentas que existem cheguem até essa juventude. Que eu sinto que também não tem. A gente um pouco discurso, acho que militante também, né? Mas a gente foca tanto em construir jovens, em construir adultos focados no mercado de trabalho, focados na indústria, focados em tantas outras coisas, mas a gente esquece que tem todo esse espaço social que a gente não apresenta para eles. Eu acho que é isso. Não sei se viajei, Ana, mas é a percepção que eu tenho. Não viajou, não. Deu para entender. E Ju? Então, acho que esse é um desafio muito grande, assim mesmo. Como engajar jovens, assim. Lá na PUC a gente tem, né, uma incubadora de voluntariado. E o que eu percebo, assim, também é que essa faixa etária, assim, de mais de início, né, da universidade, e são os que mais procuram por projetos de voluntariado, mas são muito imediatistas, assim, também. Então, é difícil a gente ir construindo um projeto que tenha impacto e tudo mais, porque eles querem já sair fazendo, sabe? Então, quero sair fazendo tal coisa e tal. E lá a gente trabalha na perspectiva de preparar essas pessoas bem antes de ir para qualificar a prática, né, do voluntariado. E, cara, isso é muito difícil, assim, porque todo mundo muito imediatista e parece, assim, que não se apegam, né, ao que estão fazendo, assim, qualquer outra coisa vira prioridade. Mas do que tem funcionado, assim, por exemplo, o programa que a gente tem para migrantes e refugiados funciona muito bem, assim, e, e funciona muito bem com muitos voluntários. Tipo, os professores que dão aula de português são todos voluntários. E tem alguns que estão com a gente, tipo, há 2 anos, assim, já. E são aulas semanais, então é um engajamento, né? Um comprometimento bastante grande, assim. E eu acho que talvez seja fazer entender o quanto ele faz parte daquilo, sabe? Então, por exemplo, no Lampedusa, né, que é esse programa para migrantes, a gente motivou os professores a fazerem as apostilas, a gente vai envolvendo eles, assim, em coisas que não é só ir no dia da ação fazer o negócio, sabe? Tipo, é participar da construção daquilo e criando esse sentimento de pertencimento com relação àquilo, porque o resultado é. Ele quer ver aquilo acontecer porque ele ajudou a construir, né? Então, o resultado daquilo tem uma mãozinha dele, assim, que foi muito importante. E aí vai muito, assim, na incubadora de voluntariado, a gente trabalha com 4 modelos de solidariedade, né? E é entender também o perfil desse jovem, né? Lá, por exemplo, na incubadora, a gente trabalha com esses 4 modelos. Vou falar bem rápido, assim, né, para não ficar teorizando muito o negócio, mas é o pré-solidário, que seria tipo um egoísmo positivo, assim, sabe? A pessoa tá fazendo uma boa ação, mas pensando muito mais no que ela vai ganhar com aquilo, né? Tem um modelo assistencial, promocional e transformacional. Cada um desses modelos é um nível de engajamento diferente, assim. Então, por exemplo, transformacional é pensar na causa do problema, é trabalhar na causa daquele problema, é fazer incidência política e tudo mais, enquanto um assistencial é fazer uma campanha de doação ou participar, né, de uma campanha de doação. São formas de se comprometer muito diferentes. Aí, o que que a gente faz, assim, tenta fazer esse exercício com os jovens para eles entenderem qual que é o perfil de cada um, assim. Porque se a gente quiser que uma pessoa que tem uma forma de pensamento ali, um perfil que vai mais para tem um perfil mais de incidência, assim, que quer fazer coisas mais impactantes, se colocar ele num projeto que é de mais assistencial, ele não vai se encontrar naquilo, né?
ele não vai se sentir tão feliz com aquilo. Então, é um pouco assim o que a gente tem feito, né, na PUC é tentar se encontrar com os voluntários nessa análise de perfil para entender, tá, então você nesse momento, você pode circular por todos os perfis, né? Mas nesse momento você vai gostar mais de fazer esse projeto aqui que é mais pontual, ou vai gostar mais de fazer esse projeto que é mais de longo prazo. Então, entender um pouquinho o perfil dessas pessoas e construir junto com elas, assim, para criar esse sentimento de pertencimento. Algumas coisas funcionam, outras não, né? A gente tem bastante também voluntário assim que se compromete, quer dizer, que se inscreve para participar de alguma coisa, vai um dia, não vai mais, ou vai dali 2 semanas vai de novo. Tem todo tipo assim, né? Acho que a gente acaba sendo meio insistente assim e, e sempre tentando trazer eles para perto, assim, nessa questão do imediatismo, para eles verem um resultado já do que eles estão fazendo, sabe? Que daí isso pode incentivar a vir mais vezes, assim. Não sei se é a melhor forma, a gente está testando, né? Tudo é uma questão de experimentação, assim. Nesse momento a gente tem feito desse jeito. Obrigada, Ju. Em relação a essa pergunta, né, de como a gente pode engajar a juventude, mais alguém gostaria de falar? Pode ser mais um pouquinho? Pode. Novamente, eu vou tocar num ponto que eu toquei anteriormente. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito na questão da cultura do voluntariado. Se a gente pegar o ensino como de uma forma geral, né, a gente vai perceber que principalmente as escolas infantil, principalmente as vocacionais, mas de uma forma geral até as outras, elas trabalham a questão da solidariedade lá no ensino fundamental, cada escola tem uma campanha, a gente vê isso até mais ou menos ali o fim da educação básica. Depois, quando esse indivíduo chega na universidade, existe, na minha opinião, uma ruptura com isso. A universidade, não todas, nada é 100%, mas eu estou dizendo uma grande parte das que eu conheço a realidade, os alunos não são incentivados a participar de projetos e se engajar em nenhuma causa, tá? Então, é muito difícil porque a gente faz um rompimento, né? A universidade, ela seria o local ideal para a gente aumentar esse engajamento em todas as áreas, porque a universidade tem todas as áreas, né? Então, ali o indivíduo está aprendendo uma profissão e aquele aprendizado dele pode ser útil numa comunidade do lado, mas o que eu vejo é que as universidades e esses locais eles usam isso em benefício próprio, né? Então, hoje em dia, inclusive, tem toda uma política que impede, né, projetos de extensão sociais, né? Então, a gente tem que levar isso em conta, mas eu acho que a gente tem que trabalhar nessa questão da cultura, né? O jovem, ele, hoje em dia, a gente tem que pensar nos meios que ele gosta de fazer esse engajamento. Ele pode se engajar, inclusive, através de mídias sociais, de produção de material. Ele pode ser que ele não queira ir lá construir o teto de uma casa, mas também tem aquele que faz isso. Então, eu acho que a grande questão seria incentivar esse engajamento a partir das unidades, principalmente da questão educacional, tanto do nível infantil, médio e na universidade, criando uma cultura ao longo do tempo, né? E quando o indivíduo já é adulto, o ponto principal para aumentar esse engajamento é acolhimento, tá? O acolhimento que permita a sensação de pertencer a uma causa. Isso vale para quase tudo. Obrigada, Ana. Antes de chamar a professora Marta, queria perguntar para a Cristina, não consegui ver teu rosto, se você gostaria de falar alguma coisa, Cristina? Se você está escutando bem a gente.
Então, tá bom. Então, eu vou chamar a professora Marta aqui para apresentar o mapa e fazer a fala dela também. Boa noite, meninas, meninas, né? Estamos aqui, meninas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente, com muita alegria, que a gente recebe a fala de vocês. Esse é um projeto nosso, né, de nós três, e uma coisa que me incomoda muito, eu compartilho de cada uma de vocês a percepção, principalmente a angústia, né, de entender por quê, né, no mundo que a gente está, em que a gente já avançou tanto conhecimento, né, da necessidade de um trabalho colaborativo, que a gente tem uma política que teoricamente tem um espaço para a gente ter essa gestão colaborativa. Por que que a gente não está conseguindo alcançar isso, né? O engajamento ele faz parte da essência do ser humano, não faz? Ele perdeu? A gente pode ensinar? Então, tudo isso são questionamentos que fizeram com que a gente, as meninas, topassem entrar nesse projeto comigo, para a gente poder desvendar isso. E, embora a gente pudesse, né, debruçar sobre livros e teorias, eu acho que não teria forma melhor de aprender do que ouvindo vocês, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse encontro nosso aqui foi um aprendizado enorme e que vai enriquecer enormemente o nosso trabalho. E de antemão já digo para vocês que não foi em vão, né? Todo o sofrimento, todos os desafios, todos os desânimos, todas as frustrações que vocês relataram aqui, eles não foram em vão, né? Como foi dito aqui, pode ter beneficiado uma pessoa, um monte de gente, a vocês mesmos, ou se tornar um legado. E é isso que a gente, dentro da nossa esfera acadêmica, né, onde a gente pode atuar, que é o nosso propósito. Imortalizar essa experiência de vocês, essa perspectiva de vocês, esses olhares de vocês, dentro desse contexto científico, dessa literatura científica, para que o mundo conheça, né? Então, ele não foi em vão. Isso aqui é um desenho da leitura que eu fiz da fala de vocês e eu vou fazer aqui o meu relato e no final vocês têm aqui uma liberdade de acrescentar, retirar, modificar, enfim, porque é uma construção colaborativa, né? Então aqui não é só um momento de relato, é um momento de troca. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui diferente desse encontro e é uma forma de materializar, né, todos esses fragmentos de pensamentos, de emoções, né, que permearam nossa fala aqui, dentro desse espaço. Então, a fala de vocês, elas são, né, eu distribuo essa fala em 4 dimensões, que são as fragilidades ou as limitações, as crenças, né, ou o senso comum, de onde vêm os princípios e valores e os potenciais. A gente tem uma dinâmica, né, quando a gente faz esse grupo focal, e, e o de vocês ele foi bem diferente, assim, sabe? Foi muito bonito. É um grupo que, ao mesmo tempo que é heterogêneo na sua abrangência, né, como está aqui no meio relatado, todas as esferas de atuações de vocês, ele comunga muitos pontos, né? Conflui muitos pontos dentro desse universo, né? E a gente vê que existem sim fragilidades, né? Existem sim limitações, e isso é muito importante quando elas são vistas, né? Elas são enxergadas porque não tem como a gente mudar, como a gente transpor, como a gente alterar se a gente não tiver consciência dessas fragilidades externas e internas, né? Como vocês mesmos colocaram, já pensei em desistir, já pensei diversas vezes em tocar minha vida, estou testando a minha fidelidade, até externas mesmo, né?
E engraçado, né, que o que eu vejo, assim, esses asteriscos ali do lado é o número de vezes que eu contei. Obviamente que eu, né, não peguei tudo, né, a gente vai fazer isso a posteriori, quando a gente for analisar. Mas o interessante que eu achei aqui é que uma das fragilidades do engajamento é a falta de engajamento, né? Então a gente volta para aquele ponto, né? Justamente aquele ponto que é como cativar essas pessoas, como envolver essas pessoas, como a gente voltar lá no início, né, da nossa existência humana, vamos colocar assim, em que a gente vivia num mundo colaborativo, né? Então a gente está enfrentando aqui o resultado de uma mudança na estrutura social, em que de fato o imediatismo, o isolamento, né, os interesses pessoais, enfim, essas questões acabam não dando muito sentido para o engajamento se ele não me trouxer uma satisfação imediata. E aí eu identifico na fala de vocês que a diferença de vocês é justamente a resiliência, a resistência, enxergar o que vocês fazem como um propósito de vida. E é tão mais forte esse princípio, esses valores que ancoram vocês, que vocês superam as fragilidades, mesmo reconhecendo elas, mesmo se reconhecendo vulneráveis diante desses fatores externos e internos, vocês se alicerçam nesses princípios e valores. E o que foi bonito que eu achei aqui, essa técnica que a gente usa para grupo focal, eu já apliquei em diferentes situações, em diferentes temáticas, e na maioria quase todas as situações que foram debatidas, as crenças, elas são âncoras que seguram as pessoas nas fragilidades e nas limitações e não deixam elas transformarem, não deixam elas avançarem. E as crenças de vocês, a maioria delas, elas se juntam aos princípios e valores. Isso é muito lindo, porque vocês colocam para que esperar para fazer o bem? Ó, isso se liga lá, né? Se conecta lá. Não tem como não olhar para o lado e não ajudar. Não dá só para reclamar, precisa agir. Ou me lamentava ou eu lutava. A família é quem mais precisa de apoio. É, é, tá pequenininho, dá pena e dó, de pena e dó a sociedade está cheia, engulo, ergo a cabeça e sigo em frente. Se nem a Jesus agradou a todos, né? As coisas se organizam para ficar sempre. Essa ainda foi uma negativa, né? Que é aquela coisa da estrutura, das questões estruturais, né? É, ou também, né, o que o estudante falou, né, que é muito pouco para resolver um problema social tão grande, e aí volta, se cada um fazer a sua parte, não temos o direito de desistir, enfim. Então, quando a gente coloca aqui, a gente vê que as crenças, elas, na verdade, elas não são âncoras, não prendem vocês ali no problema, de ficar só olhando o problema de sair do lugar, mas eles alicerçam justamente o potencial de como fazer para a gente transformar, para a gente transpor, para a gente ressignificar, né? Como que a gente atrela a nossa vida, a nossa existência a um sentido social, né? Isso é fantástico, né? Eu acho que esse resgate é o que o mundo precisa, é o que o mundo precisa. Sem isso, eu acredito que a nossa espécie ela está fadada a acabar, sem dúvida nenhuma, né? Porque são aquelas pessoas que tiveram um sofrimento enorme, né? Algumas de vocês um sofrimento enorme em casa. Eu vejo assim, acho que o nome da Linda foi muito apropriado, né? Ela exala ali uma luz, ali uma alegria que se você pensar no sofrimento dela, o estigma, né? Como vocês colocaram ali o estigma como uma fragilidade, o estigma diria assim, nossa, que mulher sofrida, né? E aí iria colocar nela uma série de sentidos, vamos dizer assim, de significados, que iriam colocar ela dentro daquele contexto, né? A mãe sofrida, o que será que ela fez para poder merecer isso? Enfim, né? E pelo contrário, a gente vê uma mulher radiante que transforma não só ela, né, como as outras mães aqui também, mas que transformam esse sofrimento num combustível para que outras mães não sofram. Isso é muito bonito,
né? A causa da Ana que quer ter um novo sentido para a sua vida, né? Numa nova fase da sua vida, e que também dedicou tantos anos a ensinar, a trabalhar com a juventude, a estar dentro de um contexto técnico, vamos dizer assim, né? De uma formação técnica de profissional, de repente se encontra no sentido, né, um desafio pessoal, e ainda assim com uma concepção tão clara, né, disso tudo, desse processo como um todo, que é extremamente dignificante, né? O exemplo da Ju também, que também vem de uma formação técnica e que consegue transpor, né, essa formação para uma aplicação, e como vocês mesmos falaram, né, aqui, essa questão de ampliar o papel na sociedade. Isso é muito bonito, né? Porque, independente da nossa formação técnica, como que a gente pode contribuir em pequeno, médio ou grande escala para que, de fato, a gente tenha sentido na sociedade, né? E é o legado que fica mesmo, é o legado que fica, né? Dizem as pesquisas que quando a gente morre, a gente não é lembrado, a gente é lembrado até 2 gerações depois da gente, depois de 2 gerações acabou, né? E eu acho que o legado mais bonito da existência é justamente essa alegria, esse sentido que se coloca no outro, e isso vai se propagando sem, de repente, ter um nome, ter um rosto, mas ter um sentido, né? Então, eu vejo, de fato, na juventude, o grande empecilho é justamente isso, né? Essa questão de resistir a todos esses entraves, né? A ter um valor, um princípio maior do que as dificuldades. E o quanto que isso é aprendido, o quanto isso é um valor que vem da família, o quanto que isso é um valor que vem da sociedade, o quanto que isso é um valor pessoal, porque aqui mesmo foi colocado, né? Tipo, eu não consigo ver injustiça, né? A gente vê que a história de vida tem um peso grande, né? O sofrimento que as pessoas tiveram na sua vida, ela tem um peso grande nesse momento de decisão, é ressignificar de fato, né? Mas o olhar a injustiça e dizer assim, nossa, eu estou vendo injustiça e não estou fazendo nada, eu estou fazendo parte dessa injustiça, né? Então, como que eu posso fazer alguma coisa dentro dos recursos que eu tenho? Como que eu posso mobilizar esses recursos, né? E vejo muito potencial dentro da fala de vocês de como a gente poder dar esse passo, né? Dar esse passo para procurar novos meios de retomar essa cultura, né? Essa estrutura social que apoia o trabalhar comunitário, né? Eu concordo com a Ana que é uma coisa que me incomoda muito, essa questão do voluntariado, sempre associado com algo que é menor, justamente por ser voluntariado, né? É menos capacitação técnica, é menos comprometimento, porque ele é voluntário, ele pode desistir a qualquer momento. Eu não posso cobrar, então ele vai ter menos qualidade. Então, o próprio voluntariado ele é muito frágil dentro desse sistema, né? De fato, eu também acredito que isso vem de encontro com uma estrutura política, com uma estrutura de estrutural mesmo da sociedade que alimenta isso, né? E é muito difícil para o jovem a gente colocar o voluntariado como um princípio mesmo, né? Como um princípio e não como algo menor, né? Então, eu estou fazendo isso como algo menor. Então, acho que precisa mudar, sim, essa perspectiva de como a gente vê, entende, incorpora esse voluntariado, não no sentido de voluntariado que eu estou fazendo por caridade, né? Mas eu estou fazendo não por um valor econômico ou por uma preocupação de algum julgamento externo. Eu estou fazendo isso por uma verdade minha mesmo, né?
Então, essa é a minha leitura. Eu fiz ela de uma maneira geral, né? Não entrei em detalhes em cada um dos pontinhos, mas, né, vocês podem ver aqui e se reconhecer em cada um desses momentos. E, e como eu disse, né, a gente vai, toda essa fala aqui, ela vai ser transposta para a dissertação da Ana, que a gente vai enviar para vocês assim que ela estiver pronta. Vamos convidá-los também para a defesa dela. A gente vai publicar isso em livros, em artigos científicos, né, que é próprio do meio acadêmico, e sempre respeitando o anonimato de vocês. Não se preocupe, a gente não vai usar nenhuma forma de identificação de vocês, mas a alma de vocês eu vou procurar, eu e a Ana e a Daiane, a gente vai procurar sempre mantê-las muito vivas dentro dessas nossas produções, e agradecemos assim imensamente o que vocês nos ensinaram hoje. Pode falar, Ana. Acho que você está com o microfone fechado. Opa! Eu queria colocar uma coisa para você, Ana. Eu acho que compartilhar com você que está fazendo esse trabalho com a Marta, 2 pontos. Primeiro, nós estamos hoje com uma população que tende a envelhecer. Nós temos uma população de pessoas assim, na qual eu me vejo muito, com acima dos 65 anos de idade, mas com uma energia muito boa, uma energia de pessoas que já cumpriram um monte de coisas na vida, mas que ainda tem muita energia para trabalhar. E essas pessoas não são movimentadas de forma adequada para o engajamento. O tempo todo nessa reunião, o tempo todo nós falamos de jovens apenas. Mas nós temos uma parcela da população, não pode ser etarista, porque essa parcela da população que cada vez está maior, ela pode ser mobilizada para causas sociais, ambientais, e elas têm tempo e têm energia, e eu acho que elas precisam de atenção, porque elas, no mercado de trabalho, já não atendem aos requisitos. Hoje, elas são descartadas. Você veja, mesmo em funções que não demandam de esforço físico e intelectual, como a que eu tinha. Mas eu acho que no voluntariado, nas causas sociais, nas causas ambientais, ela tem muito para dar. E a gente tem que prestar atenção nessas pessoas. Tá? Eu acho que isso é fundamental, a gente reconhecer essa população lá e não trabalhar apenas com jovens. Segunda coisa é gênero. Se você pegar qualquer... eu não sei, aí as outras colegas podem dar uma posição rapidinha. Eu vou te dar. Lá onde eu trabalho, no Instituto Bebê Solidário, somos cerca de 20 voluntárias. Né? Então, aonde que estão os homens voluntários? Se tu pegar uma estatística mundial, nacional, tu vai ver que o voluntariado é uma coisa feminina. Quando não é para ser. O voluntariado é uma coisa que não pode ter gênero, né? Na minha opinião. Então, a gente precisa mobilizar não apenas diferentes parcelas da população que podem contribuir com causas sociais e ambientais, mas a gente tem que também ficar atenta que a gente tem que mobilizar o gênero, os homens. Não é feio ser voluntário, é bonito ser voluntário, não deixa de ser macho se for voluntário, mas nós não temos essa coisa, a maior parte é sempre mulher. Não sei nas outras aí, mas vocês podiam dizer se eu estou certo, se eu estou errado. Eu posso falar rapidinho uma experiência? Pode. Anos atrás, eu tinha 3 containers com doação. Eu doava para o evangélico, Hospital do Idoso, Trabalhador, porque, né, graças a Deus, através do meu trabalho, eu virei uma referência, assim, a Linda sabe para quem doar. Então, busquei parcerias, eu tinha 3 containers. E um grupo de escoteiro, a maioria homens, jovens, eles foram organizar os meus containers. Foi uma ação pontual, muito bacana. Então, eu acho que esses grupos de escoteiros, eles
frisam muito bem essa questão de voluntariado. Foi assim também, a única experiência que eu tive foi bem positiva, mas eles também só foram uma vez, depois não voltaram. Obrigada, pessoal. Também agradeço a cada uma de vocês que topou estar aqui. Confesso que aprendi bastante e vou levar muitas das falas para vocês, das causas, para a vida mesmo, não só para a dissertação, mas para a vida e pensando também em como engajar outras pessoas, como me engajar mais. Então, a fala de vocês também traz muitas reflexões para o nosso pessoal, além do profissional. E para finalizar, então, eu queria se vocês pudessem colocar no chat uma palavra que define para vocês, que definiu todo esse grupo, né? Como que foi para vocês essa experiência, em uma palavra apenas. Podem colocar no chat, por Eu vou te favor. falar também, não tem problema, a Uhum. gente registra, né? Ana, uma palavra que defina esse nosso encontro, que É. defina a Isso, nossa vivência enquanto o engajamento encontro, em algumas causas. o encontro de hoje. O encontro de hoje. Ana, eu só Oi? gostaria de agradecer. Eu vou precisar estar saindo agora que meu filho ligou aqui para ir buscar ele na academia. Claro, a gente já está finalizando também. Obrigada, Mas Denise. agradecer, assim, foi muito importante. Vou salvar o contato aqui, viu? Qualquer ação aqui, vou te convidar e até para você vir, tá vindo aqui, tá vindo conhecer o nosso projeto aqui. Sim, ficarei bem feliz. Então é isso, pessoal. Só reforçando para vocês preencherem o formulário, né? A partir do formulário também eu vou pegar o nome completo de cada uma de vocês para enviar a declaração do encontro de hoje. Quero agradecer também a Daiane, a professora Marta, né? Fico bem feliz, assim, de estarmos trabalhando juntas. E quando a prof fala da dissertação, já dá um friozinho na barriga, mas vai dar tudo certo. E é isso, qualquer coisa podem me chamar ali no privado e agradeço muito a todos vocês. Agradeço pela oportunidade. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Obrigada e bom Obrigada. trabalho para vocês. Sucesso. Obrigada. Boa noite. Muito bom, meninas. Gostei. Todas preencheram forms. Fiquei Ai, que cobrando umas 3 vezes. A Dai não fala, é? Então,